vencedores! Eu sou a Lívia Biscotto, professora de português, e estamos aqui mais uma vez para continuar, a nossa conversa sobre o TAF da SpaceX. Estou aqui com o Túlio novamente, e espero que vocês tenham assistido a parte 1. Se você não viu a parte 1, volte lá e assista, viu? E hoje agora vamos falar da corrida especificamente, Na parte 1 nós falamos de flexão abdominal e algumas coisas gerais. E antes de começar, já curtam aqui embaixo, inscrevam-se no canal para mais conteúdos da SpaceX e concursos militares. Então, vamos lá, Túlio. Pode dar um oi primeiro, pra galera. E pessoal, eu tô aqui de novo. Vamos lá falar sobre a corrida hoje, tão temida corrida. E você tinha falado dos índices no último vídeo. E fala um índice só da corrida de novo aí, para homem e mulher. Corrida em 12 minutos para ambos os sexos, 12 minutos para correr para o homem 2.250 metros e para a mulher para correr 1.900 metros. Então tá um pouco mais light do que a maioria. Porque a maioria é 2.400 para homem e 2.100 ou 2 para mulher, eu acho. E esse TAF ele não tem nota, não tem graduação no seu desempenho. Você fez, não é classificatório, é só eliminatório. Você só precisa atingir o mínimo para conseguir continuar no processo. Pois é, e a gente treina, como eu disse, gente, olha, ele fez o TAF e eu não, porque eu fui eliminada na saúde. O vídeo tá aqui, eu sempre vou apontar esse vídeo pra vocês, tá? Pra contextualizar. Mas a gente treinava junto, Porque eu só descobri que eu sei que eu fui eliminada faltando um mês não, faltando uma semana. Faltando uma semana, então até 7 dias antes da data do TAF, que foi... 6 de janeiro, se não me engano. Foi 4, 4, isso, 4, foi dia 4, 5 e 6 de janeiro. Até, então, assim, até o Natal, gente, eu passei o Natal fazendo dieta, comi arroz, feijão e frango na ceia de Natal. Arroz, feijão e frango, juro por Deus, não foi? Foi. Porque a gente tava numa coisa, assim, super de, E foi no dia 27 de dezembro que eu descobri que eu não iria fazer. E aí, pronto. Aí, até hoje a dieta não foi retomada direito. Mas... a questão é, durante todo esse tempo, eu estava treinando junto com ele. Então, a gente estava treinando a corrida, mas teve uma particularidade. Você falou que o TAF, falamos isso no outro vídeo, foi no quartel. Foi no quartel. E aqui a gente treinava na Unimontes, que foi onde tudo formou. E eu também, na verdade, a gente fez faculdade aqui. E lá tem a pista, como chama a pista? Pista de atletismo, a olímpica de 400 metros, onde de a gente treinava. 400 metros, isso. Aí, aqui a gente treinava nessa pista. E eu achei que lá seria ela. Então, pra mulher, então, são quase 5 voltas, Porque não chega a 2 km, mas são quase. E pra homem, são 5 e alguma coisa. Quase 6 voltas. Quase 6, assim, Mais de 5,5. E só que lá depois, tu me falou que a pista vai falar aí. Lá em Belo Horizonte, em específico, foi ao redor do quartel lá. Não tinha pista propriamente dita, não. Mas em outras guarnições, em outros estados, foi em pista, sim. E teve gente... Pois é, olha como é diferente. Teve gente que falou que foi em pista, às vezes, menor. De 300 metros, 400... até menos de 300 metros. O que eu acho ruim, porque você tem que dar muitas voltas. Uhum. Eu acho que deve ser ruim. Não sei. Mas no caso, era regular? Era. Ou era assim, não, Hot tinha, Wheels, assim? Era mais Hot Wheels, não era redondinho, não. Bom, Jesus. Tinha uma voltinha que você tinha que dar, mas era bem delimitada a pista lá também. E antes de começar a corrida, o Tenente Coronel deu uma volta com a gente na pista inteira, falando como é que era. Sério? Você não falou isso pra mim tinha até uns hoje? 500, 600 metros a volta inteira. Então, ele falou quanto que era a metragem? Falou mais ou menos, falou aproximado. E como tem essa metragem por quebrada, a gente, por exemplo, começava nesse ponto, andava uns 200 metros para chegar no começo, na chegada, e depois dava mais 3 voltas para os homens. Então você começava num ponto e acabava no outro. Certo. Então, você já falou aí uma coisa de homens. Foi separado? Foi separado. Todos os homens correram juntos, dos homens, e as mulheres correram só com as mulheres. As mulheres foram antes, depois foram os homens. Ah, sim. E é porque eu já ouvi falar em concursos que soltou todo mundo junto, que eu acho que deve embananar muito, Porque os índices são diferentes. Acho que tinha umas 30 pessoas no dia lá, acho que era tipo 17 mulheres e 13 homens, ou ao contrário, não lembro direito. Dá embananadinha só no começo. Porque depois a própria galera se nivela. Os mais rápidos foram na frente, os medianos e os mais lentos. lentos.
Seria eu. Dá uma embananadinha no comecinho, mas não, nada que te atrapalhe também. Porque uma das minhas dúvidas era o seguinte, era uma pista larga? Era bem larga. É o tamanho de uma rua. Nossa. Passava 2 carros praticamente. É o tamanho de uma rua. Enorme. E é asfaltado e tudo mais. Jesus. Porque assim, o diâmetro é só de roda, é só círculo ou de o tamanho oval, enfim. O tamanho que a pessoa percorre vai ser muito maior se ela ficar do lado de fora. Do lado de fora. Então eu imaginei que ia ser um salve-se quem puder, todo mundo querendo correr a risca ali no mais estreito, no mais de dentro, não é assim? Não, empurra, não. Cai, pisa no pé, não. É bem organizadinho. Pisa como é que chama? No cadarço. Porque, como eu te falei, a própria galera se nivela. O que tá mais rápido vai pra frente. Mas todo mundo tenta ficar mais no centro. Todo mundo fica no meio, mais perto da borda interna da pista. Porque senão... É matemático, né? Todo mundo que estuda um pouquinho faz isso, corre pela borda interna. Porque, em teoria, você corre uns metrinhos a menos. Pode dar muita diferença, né, no final. Bom, então, clima. Porque esse era um grande medo meu. Gente, vocês não têm noção. Quando eu tava treinando, né, eu queria correr de dia, eu queria correr de noite, eu queria correr no sol, na chuva, porque a gente não sabe como é que ia estar lá. E me disseram que se estivesse chovendo, eles não cancelam, não adiam, e vai na chuva mesmo. Como que estava lá e como é que estava seu coração antes de ir? Você achou que ia ser como? No primeiro dia da flexão abdominal, foi o primeiro dia, não estava chovendo na hora. Na madrugada não choveu, e foi de manhã. Então foi bem tranquilo. No segundo dia que era corrida, a madrugada toda choveu. Então eu cheguei lá com o coração na mão, achando que ia chover, que ia atrapalhar, que ia cair e tudo mais. Mas na hora em si da corrida não choveu. Assim que acabou a nossa prova, quando ele soou o apito final, aí sim começou a chover. Aí, ó, São Pedro ajudando. Mas não choveu. Mas estava molhada, a pista estava molhada. Mas não escorrega. Foi cimento? Como é que é? Lá no asfalto, e quando você está completando a volta lá do quartel, tem uma partezinha lá de uns 5 metros que é ardósia, então é bem escorregadio. Mas, gente... Então a gente dá uma desaceleradinha lá, porque... Mas isso, ou tem grama? Não, você podia passar ou na ardósia ou na grama. Para passar na ardósia você dava uma voltinha menor, e para passar na grama você dava uma aberturazinha maior. Ele falou que podia ser nos dois. Falou. Jesus amado. Tá, então... Mas ninguém caiu também não, então... Mas roupa, eu também era muito preocupada com roupa. Gente, eu era preocupada com tudo. E no final, nada adiantou. Não, lembrei de uma música aqui, mas enfim, em inglês. Ó, galera, roupa, por exemplo, para as mulheres, foram de legging normal? Eu não lembro se tinha alguma mulher... Que é legging, né? Sei. Eu não lembro se tinha alguma mulher de shortinho, mas a maioria tava de legging. Mas legging pode, legging pode. Os homens estavam todos de short. Sabe um pouco a minha dúvida? Porque lá no edital tava falando assim, roupa esportiva. E tava assim, entre parênteses, camiseta, tênis e bermuda. Falava bermuda. Só que não falava legging, né? E não falava assim que pra mulher era diferente. Então, isso que ficou na minha cabeça. Será que podia de legging ou a mulher tinha que vestir bermuda? Que seria estranho. E aí eu ficava com isso, enfim. Mas tudo bem. Então não estava chovendo, já era uma coisa boa. Tênis livre, né? Tênis é livre, qualquer cor, qualquer tipo. E você deu 1 milhão de voltas no cadastro para não desembalar? 4 voltas no cadastro para garantir. Né? Teve, na semana anterior, eu estava treinando com um colega meu, no treino ele deu 2 voltas no cadastro, no tênis, 2 laços no cadastro e ainda assim desamarrou. Aí eu dei 4 voltas no cadastro, se eu tivesse eu ia grampear também para garantir ainda mais. Colocar o super bonder, né? Aquela cola. E uma coisa, relógio, como é que é o negócio do relógio? Gente, eu falei tanto com ele pra não usar relógio, porque eu não sabia. E ele usa, mostra aqui. Meu relógio, ele é digital, tem um marcador de corrida que marca a sua velocidade, o seu pace. E como eu não tinha... E ele tava invocado nisso, meu pace, não sei o quê. Aí ele queria correr olhando. Eu não tinha um condicionamento muito bom, então eu me guiava pelo relógio pra saber o quanto eu tava correndo. Então se eu visse que eu tava com o pace, com o ritmo um pouco devagar demais, eu acelerava. E se eu visse que eu tava muito rápido, eu dava uma maneirada pra controlar. Só que no dia, lá na hora, o meu relógio descarregou. Faltando 20 minutos pra começar o meu TAF, acabou a bateria do relógio. Aí na hora foi
Na raça mesmo. Aí ele chegando em casa falou que fui eu que... Jogou praga. Foi. Aí depois ele ficou chateado comigo. Mas lá, a gente perguntou pro tenente coronel na hora, ele falou que era livre. Se no edital não fala que não pode usar relógio, então quer dizer que pode. Então imagine que se poderia até correr com fone de ouvido, com o celular no bolso. Teve gente que correu com o celular, olhando não falaram que foi desclassificado. Não. Se não está no edital, quer dizer que pode. É, verdade. Esse negócio do relógio, uma coisa que assim, era a minha lógica. Se eu estou correndo, estou lá concentrada. Se eu for parar para olhar, né, a informação, eu vou perder um pouco a velocidade para olhar. Essa era a minha lógica. Mas isso é verdade. Você perde até o seu ritmo, a sua biomecânica da corrida para olhar. Vai olhar. E aí fica querendo olhar sempre. E é uma coisa bem assim. E outra coisa também, olhar o horário. Aqui na nossa pista, que era 400 metros certinho, a gente já estava acostumado. Então, a cada volta a gente sabia mais ou menos. Quanto é, amor? 2 minutos? O meu era 2 minutos e 8, que eu tive que completar a volta de 400 metros. Para fazer o mínimo lá no dia. Pra mim, eu sei que era tipo uns 2 minutos e 20, mais ou menos. Que ainda seria aceitável pra dar tempo. E aí, só que lá como a pista a gente não conhecia, não sabe a metragem exata, não adianta você olhar tipo assim, completou uma volta, quanto tempo? Você não sabe a distância, saber o tempo, vai adiantar o quê? Então, aí você tirou o relógio, Tirei o relógio, né? corri sem. Você não tava nem funcionando, enfim. E uma outra coisa, por exemplo, você tem 12 minutos. Eu sei que você não estava muito bem, você foi suficiente, maravilhoso, brilhou, mas não estava sobrando tanto tempo assim quando a gente estava treinando. Mas tem gente que corre bem mais. Tinha uns dois lá que acabaram em tipo 9,5. Os meninos estavam voando. Ai, vai ter que lutar pra ser o 01 da turma, viu? Mas essa galera... Deu, tipo assim, 9,5. Eles continuaram correndo até 12 minutos? Não, o tenente coronel falou com a gente. Passou da linha de chegada, acabou, pode parar. A gente perguntou isso pra ele também, se tinha que continuar correndo, se tinha que continuar andando na pista. Ele falou que não. Passou da linha, pode parar. Mas e se a pessoa, tipo assim, sei lá, distraiu? Não sei se deu 3 voltas, ou 2, ou 4. Alguém avisa? Aí sempre tem lá, como eram uns 14, 15 pessoas, tinham 5, 4 lá funcionários do exército mesmo, sargentos, que ficavam responsáveis por 3 ou 4 candidatos. Então não te falava o tempo. E não dava. Não dava bem, porque era pouca gente. Era pouca gente por vez. Gente, mas o povo correndo, não dá pra confundir, não? Ele pegava os 4 lá, por exemplo, e mais 3 lá, e gravava o nosso rosto e ficava marcando nossas voltas. Me falavam também que você recebe um número? Não, dessa vez não foi assim. Sério? Você não gritava seu número, que nem eu também achei que seria. Todo mundo falou com a gente que era assim, que você tinha... Que foi um dos meus medos também, porque, poxa, eu já tô preocupada ali em me manter viva, eu tô preocupada em respirar. Respirar já é difícil, você tá correndo, né? E aí eu vou parar, virar... Não parar, né? Vocês entenderam, mas assim... Pra eu gritar o meu número, eu achei que seria muito complicado. Mas então você só corria... Eu só corria e não precisa falar nada? Não, nada. Lá na hora, você só... O sargento lá, ele marcava um númerozinho na sua volta. Túlio, volta 1. Aí marcava um palitinho. Ele gritava seu nome? Não gritava. Quietinho. Só ficava olhando pra você. Quietinho. Túlio, volta 1, marcava. João, volta 1, marcava um risquinho. Aí na segunda volta, marcava mais um, pra contabilizar que você tá correndo de fato. Certo. E ao longo da pista, tinha lá, a cada 150, 200 metros, tinha um funcionário do exército, 1 ou 2 funcionários do exército, gritando o tempo. Gritando o tempo. Não, muito bom. Então toda pessoa que passava, ele gritava o tempo. Não só no tempo específico. Tipo assim, a cada 1 minuto ele grita o tempo. Não. Toda vez que você passava, um gritava o tempo pra você. Pra você ter mais ou menos uma noção do seu ritmo. Tá. Entendi. Então se tinha passado 2 minutos e meio, ele ia falar 2,5. 2,30. 3,34. Eu sempre falava bonitinho. 1 minuto e o exato. Nossa, muito bom. Muito bom. Gostei. Então... E lembrando que era filmado também, mas só na linha de chegada. Sim. Eu acho que eu já perguntei tudo. Roupa, pista, relógio, tarará. A última coisa. Alguém reprovou no final? Teve uma menina da parte das mulheres que ela acabou em 11,59. Foi na tapa da beirada. Mas passou. Mas passou, estava aprovado. 12 minutos. E teve um dos meninos que ele foi reprovado.
Que acho que eu notei que no começo ele tentou disparar junto com a galera forte, com os dois. Corria muito. E no final ele morreu. Gente, morreu assim, explica, por favor, Túlio. Ele cansou e não conseguiu terminar o percurso. Ele, tipo, porque tem gente que literalmente morre, né? Então, assim, gente, é linguagem figurada, metáfora, tá? Ele cansou e não conseguiu completar o percurso. Foi só essa pessoa. Aí ele, tipo assim, ele parou? Ele continuou andando. Aí, Véi, quando falta 1 minuto pra acabar a prova lá, ele soa um apito pra você saber que falta 1 minuto. Aí ele, nesse 1 minuto, ele não conseguiu terminar a pista. Então ele foi reprovado. Só que ele tinha mais uma tentativa, né? Ele poderia tentar de novo no outro dia. Não sei se ele foi. Porque você já tinha ido. Já tinha cumprido o objetivo já. Mas uma só pessoa que foi. Por isso que a gente fala que corrida é cruel. Tem que treinar muito. A gente começou a treinar, acho que mais ou menos uns 8 meses antes de começar. Não sei se ele não tinha treinado tanto ou simplesmente um dia lá ele não conseguiu porque ele correu junto com os doidos lá. E a gente sempre recebe essa orientação, né, de não disparar desse jeito. Sim. Você tem que... O melhor a fazer é manter a velocidade, Eu mesmo, eu tentei acompanhar, não os disparados na frente, mas o meu colega Adilson, que correu comigo também. Eu tentei acompanhar ele, só que como ele já tem... Ele correu já corre desde antes, eu não consegui acompanhar ele. Na primeira volta eu acompanhei, na segunda eu falei, não vou acompanhar mais. Vou correr no meu ritmo. Você tem que saber o seu limite, né, porque... Igual você falou aí do cara, ele morreu. Não morreu literalmente, mas tem gente que morre literalmente. Porque às vezes o corpo dá um sinal de que não tá aguentando e a pessoa continua, né? Mas graças a Deus deu certo. As mulheres, todo mundo passou? Todo mundo passou. Na corrida, todo mundo também. Passou? Só teve esse menino que reprovou e só na corrida. Mas eu acho que no outro dia ele deve ter feito certo. Né? Mas no geral, depois você ficou sabendo que alguém reprovou no TAF? No geral? Ah, sim, várias pessoas reprovaram. Várias? Um pouco depois eles lançam no próprio site deles lá a relação de todos os candidatos, como eles foram na inspeção de saúde e na avaliação física. Você não sabe em que a pessoa reprovou, mas aparece lá apto e inapto. Ah, tá. Entendi. Não sei, quando você fala não sabe em que, você não sabe se foi na corrida, não sei, não dá pra saber. Mas pode ser até abstenção, né? Uhum. Pode ser até que a pessoa não foi, então é inapto, ausente, na verdade. Eu acho que já é tudo isso que eu ia perguntar, então um recado aí pra quem está querendo fazer o TAF, quem vai fazer a SpaceX ou outro concurso. Aquilo que todo mundo fala, não espera você ser aprovado na prova escrita para começar a treinar. Treina desde antes, o treino físico ele tem que vir junto do estudo. Se você for deixar para 1 mês do TAF começar a treinar, você não vai conseguir. Sinto informar. Se você já não tiver uma preparação física constante e boa, você não vai conseguir. E não treina por conta própria. Vai em algum lugar focado em treinamento para concurso, porque o treino é um pouco diferente também. Não é tão focado na estética, na hipertrofia, mas na força em si. Pois é. Aqui em Montes Claros a gente foi no CT Elite, que nos ajudou demais. E eu não fui no dia, mas eu teria conseguido, gente, por Deus. Teria conseguido. Eu fazia 0 flexões, 0 flexão, na verdade, né? 0 flexão. E mulher tinha que fazer 6, o que aparentemente é fácil, mas, cara, pra quem não faz nenhum é muito difícil. Eu tava muito frustrada, mas no final, com o treinamento deles, no dia eu estava conseguindo fazer, né? E a corrida também eu estava conseguindo fazer, o abdominal eu estava conseguindo fazer. Então eu me sinto espiritualmente, emocionalmente apta, né? Porque eu simulei a prova aqui no dia, consegui, filmei, postei no Instagram, então sigam lá, @professora.liviabiscotto. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. E a corrida também, não treina na esteira, na academia, treina na rua, porque é diferente. Verdade! É bem diferente o treino na esteira do que o treino na rua. O treino da rua, ele te exige muito mais. A dica que a gente faz igual a gente fez. Nas universidades públicas, geralmente a entrada é aberta, e tem lá a pista de atletismo. Treina naquela pista lá, faz a continha matemática para saber o tanto que você tem que fazer por volta e treina lá. É muito, muito importante, verdade. E então, galera, não saiam desse vídeo sem antes curtir aqui embaixo. Se você não viu a parte 1, volte lá, veja a parte 1. Inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos sobre a SpaceX. Muito obrigada, meu amor, pela sua participação.
Teremos você depois em outras entrevistas sobre outros assuntos do concurso. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente.